Olá, meus amigos, tudo bem? Eu creio que está tudo bem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência ao estudo que estamos fazendo sobre sinais da volta de Cristo, agora nós vamos abordar sobre um tema muito importante nas Escrituras, que diz respeito às 70 semanas de Daniel. Nós entendemos que Deus não trabalha com coincidências. O nosso Deus trabalha com providências. Então, nós entendemos que é providência de Deus que você esteja participando dessas ministrações, pois nós entendemos também que é de grande valor para o seu conhecimento, para a sua caminhada diante a presença do nosso Deus. Então, essa palavra, ela é prioritariamente para aquelas pessoas que já se converteram. Não necessariamente para aquelas que não são convertidas, porque essas pessoas, elas acabam não entendendo muitas vezes as Escrituras. Se bem que para o nosso Deus não há limitação. A pessoa que não é convertida, ouvindo uma palavra como essa, ela pode naturalmente, divinamente se converter. Mas para aquelas que já caminham na presença do nosso Deus, esse tipo de esclarecimento é de grande valor para o seu crescimento espiritual. Entendemos que o profeta Daniel foi o profeta do Velho Testamento que mais orava a Deus. Ele mantinha rigorosamente 3 períodos diários de oração. E ali nós entendemos que nesta comunhão, nessa intimidade que o profeta tinha com Deus, Deus revelou ao profeta Daniel, ao único da velha aliança, tudo o que ocorreria até o final dos tempos. Então, começando a falar sobre a 586 a.C., quando Nabucodonosor, ali completando a sua revolta, ele sitiou Jerusalém e ele exterminou ali com o reino do sul. Né? E ali ele tomou aqueles cativos de Judá e levou para a Babilônia para que se cumprisse ali o cativeiro de 70 anos. Então ele sitiou Jerusalém e ali ocorreu então a finalização do reino dividido, porque o reino do norte já havia sido destruído em 722 a.C. através de Sargão II da Síria. E agora então Nabucodonosor ele completa esse estágio, completa esse ciclo, e quando ele opera esse cativeiro, ele leva ali alguns nobres para a Babilônia, e entre esses nobres estava ali o profeta Daniel, que deveria ter mais ou menos 18 anos ou até 28 anos, era a idade média que Daniel deveria ter quando ele foi para o cativeiro babilônico. E ali na Babilônia, ele lendo os livros do profeta Jeremias, ele descobriu que o cativeiro, as assolações que deviam durar aquele tempo na Babilônia seria de 70 anos. Nós encontramos isso registrado no próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 2, que diz: "No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, nesse ponto, ele já se achava idoso, né? E no capítulo 9 do livro de Daniel, ele começa a orar. Aí ele já está um homem equilibrado, aí já havia passado uma boa parte do cativeiro babilônico, e ele orando e confessando os seus pecados e os pecados do seu povo. Enquanto ele orava, Deus então enviou o anjo Gabriel com uma resposta que a partir dali marcaria de uma forma definitiva a direção de Deus na vida do seu povo de Israel. E encontramos, portanto, essa brilhante revelação em Daniel, no capítulo 9, versículo 20 ao 27, que nós temos a revelação sobre as 70 semanas de Daniel, e passamos a ler então o que está escrito. "Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo,
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amados, nós precisamos entender que o tempo de Deus para os homens é necessariamente entendido através do conhecimento das profecias bíblicas. E essa profecia, portanto, é uma de grande valor nas Escrituras Sagradas. O estudo das profecias aproximadamente aconteceu há 2.500 anos, o estudo dessa profecia, né? A revelação dessa profecia, há mais ou menos 2.500 anos atrás, e é importante, é de fundamental importância nós entendermos o conjunto escatológico dessas profecias. Por quê? Primeiro, prova a veracidade das profecias. Segundo, é a chave cronológica do Novo Testamento. E terceiro, é a chave de interpretação do livro do Apocalipse. Então, precisamos entender essa profecia de grande valor do profeta Daniel, que nós acabamos de ler, porque nos traz no bojo essa importância para o nosso entendimento. Então, vamos começar aqui a destacar alguns pontos principais que deveremos destacar. Aí no versículo 24, nós percebemos que são 70 semanas. Então, está determinado. É decreto divino e não há como ter mudança. Deus determinou. Outra coisa, Deus fala ao povo de Daniel, ou seja, a nação judaica e a sua cidade de Jerusalém. Outra coisa que nós destacamos também é que a partir da profecia, 6 fatos irão ocorrer. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Depois, dar fim aos pecados. Seguindo, expiar a iniquidade. Logo em seguida, trazer a justiça eterna. Depois, selar a visão e a profecia. E, por fim, ungir os santos dos santos. Então, 6 eventos deveriam acontecer a partir do momento que a profecia foi revelada através do anjo Gabriel. E, por fim, nós entendemos que as 70 semanas descritas na profecia ainda não se cumpriram. Por quê? Porque boa parte dos fatos aqui elencados ainda não aconteceram. Então, nós precisamos começar dentro de um entendimento para o tempo que nós estamos vivendo e saber o momento exato do cumprimento de cada um desses eventos que a profecia nos revela. Nós percebemos no versículos 25 até o versículo 27 algumas revelações também. Então, qual é? Todo o período descrito é de 70 semanas, dividido
em três partes, ou em três períodos, né? Ou seja, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. E o que são as semanas de Daniel? A palavra hebraica é a palavra Shabua, que significa 7. Então, o texto correto é 70 setes. Então, o 7 do judeu era o 7 de anos. Exemplo, eles tinham 6 anos para arar a terra. Então, 6 anos eles araram a terra, mas no 7º ano, então, era o ano do descanso. Esta era a determinação que Deus havia determinado para o seu povo, para o povo judeu. Podemos observar isso claramente no livro de Levíticos, no capítulo 25, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então perceba, amados, que 7 sábados de ano era, portanto, o grande jubileu dos judeus. As dívidas eram todas perdoadas, as propriedades voltavam para os seus donos originais e os escravos eram libertos. Então era o grande jubileu dos judeus. Percebemos também em Levíticos, no capítulo 25, versículo 8, a seguinte revelação: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então perceba, queridos, aqui nessa revelação, que cada dia refere-se a um ano, ou seja, 7 dias refere-se a 7 anos, que corresponde a 1 semana. Esta, portanto, não é uma regra geral para toda a Escritura. Nós percebemos em Ezequiel, por exemplo, que está revelado no capítulo 4, versículo 7, a seguinte palavra: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. E também nós encontramos em Números, no capítulo 14, versículo 34, a seguinte palavra: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarás sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então veja que as Escrituras nos dá essa revelação, nos trazendo a explicação para que possamos ter um perfeito entendimento daquilo que Deus está falando com o seu povo e hoje, evidentemente, com a sua igreja. Percebemos no versículo 25, veja que nós estamos analisando o capítulo 9 do profeta Daniel. No 25, nós percebemos que o período total é de 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, então nós temos 490 dias, ou 490 anos. E também nós percebemos o início das 70 semanas está fixado. Está dito o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, até ao ungido, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, o período das 69 semanas, nós temos 69 vezes 7, nós chegamos a 483 anos. O fim das 69 semanas também foi fixado e já se cumpriu pela apresentação do ungido ao príncipe, ou seja, o rei Jesus Cristo, bendito rei que vem em nome do Senhor. Nós pegamos, por exemplo, ali em João, no capítulo 12, a partir do versículo 20, nós temos, se bem que nós temos também outros evangelhos, mas nós percebemos Jesus entrando
triunfalmente na cidade de Jerusalém. Então, naquele momento em que os fariseus começavam a contender, achando ruim, porque haveria ali um clamor, os discípulos estavam gritando e falando: bendito que vem em nome do Senhor. Ali os fariseus, eles pediram para que Jesus mandasse que os seus discípulos calassem, mas naquele momento Jesus disse o seguinte: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, porque Jesus reconheceu que foi o dia exato em que estava se cumprindo as 69 semanas de Daniel. Portanto, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. A única vez que Jesus permite que os seus discípulos o chamasse de Rei, o chamasse ali, então, de ungido do Senhor. A última semana, que é 1 vezes 7 anos, nós temos, portanto, 7 anos. Esta última semana está dividida em 2 períodos, ou seja, 1.260 dias e 42 meses. Então, 1.260 dias corresponde a 3 anos e meio e 42 meses também corresponde a 3 anos e meio. Então, nós percebemos aqui no versículo 26 a seguinte revelação. A profecia menciona 2 príncipes diferentes. Pode observar isso, que não devem ser confundidos de maneira nenhuma. O primeiro príncipe é mencionado como ungido ao príncipe. Esse se refere a Jesus Cristo. O segundo príncipe aparece com letra minúscula. Pode conferir isso na sua Bíblia. Então, esse segundo príncipe, esse é o anticristo, que está escrito com letra minúscula. Nós percebemos, portanto, amados, nesse versículo, a menção de 2 acontecimentos que devem ocorrer após as 69 semanas. Então, quais seriam esses 2 eventos que deveriam ocorrer após o cumprimento das 69 semanas? Primeiro, será morto ungido. Segundo, Jerusalém será destruída. Então ocorre que Jesus, ele foi morto logo depois que ele entrou na cidade de Jerusalém triunfalmente. Então cumpriu-se Êxodo capítulo 12, né? Quando 10 dias seria separado o cordeiro e no 14º dia ele seria então oferecido. Ele foi ao templo e ficou reservado até o 14º dia. Então Jesus foi morto logo depois que ele entrou na cidade de Jerusalém, apresentado como rei. E a segunda menção que nós fizemos, no ano 70 da nossa era já presente, né? Jerusalém foi destruída pelo general Tito, que estava à frente ali do exército romano. Conforme já mencionamos anteriormente, naquele cerco de 143 dias, quase 5 meses, o exército romano, comandado pelo general Tito, ele matou aproximadamente 1.100.000 judeus, levando mais 98.000 cativos para Roma, construído ali o Coliseu Romano, e muitos foram dispersos ali. Israel deixou de ser nação, voltando a ser nação somente em 1948, 14 de maio de 1948, ficando, porém, 1878 anos no exílio, o que vimos até as administrações anteriores, né? Então, cumpriu-se. Percebemos também aqui, no capítulo, nesse capítulo 9 de Daniel, agora no versículo 27, o anjo Gabriel, ele revela as últimas informações ao profeta Daniel. E quais são essas últimas informações sobre a última semana? O surgimento do anticristo e a sua aliança com Israel. Então nós temos aqui a indicação, portanto, que o anticristo surgirá do meio do antigo Império Romano, ou seja, o Império Romano redivivo, né? Então, quando o Império Romano ele deixou de
de governar o mundo, né, de ser o império, ele não foi totalmente aniquilado. Ele apenas amorteceu, né, está em dormência, mas ele vai voltar à sua operação já agora através do anticristo. Outra observação que nós fazemos aqui é que haverá um líder que será levantado na comunidade comum europeia, pois esse anticristo deve surgir a partir do Império Romano redivivo, que a sua sede é ali na Europa, não é? E se você não conhece a palavra profética, então você não conseguirá identificar o anticristo. Porém, aqueles que conhecem o identificarão, porque muito provavelmente a Igreja de Jesus Cristo ainda estará aqui na Terra quando este anticristo for revelado. Nós cremos dessa maneira, né? Então, o anticristo, ele não será revelado para o mundo. O mundo aceita como um grande líder, mas para a igreja de Jesus Cristo saberá que ele sim é o antimessias, o anticristo. Uma outra observação que nós gostaríamos de elencar aqui é que o anticristo fará um acordo de paz e proteção a Israel. Então, quem vai oferecer paz e proteção para Israel não será os Estados Unidos, e sim a comunidade comum europeia. E uma outra observação que nós queremos também é que quando o anticristo assinar o tratado de paz e proteção com Israel, aí então começará a última semana do profeta Daniel. E veja, portanto, que o tratado será de paz e de proteção, inclusive autorizará o retorno dos sacrifícios mosaicos ao templo. Então, nesse momento, o templo naturalmente já foi reconstruído, porque ali haverá o retorno dos sacrifícios mosaicos. Queremos ainda colocar uma outra observação, que este tratado de paz que está tramitando por aí, que nós estamos ouvindo falar, muito provavelmente, né, e aqui sem sombra de dúvida podemos até afirmar que ele não deve prosperar. Por quê? Porque quem vai trazer tratado de paz entre árabes e judeus é o anticristo. Nós precisamos ficar muito atento para essa revelação. Os judeus estão esperando o seu Messias porque eles não reconhecem na pessoa de Jesus como sendo o seu Messias. Eles estão esperando o seu Messias. E o Messias será esse, né? O Maitreya, o anticristo, que haverá de surgir, em que haverá de fazer um acordo de paz e proteção com Israel. O que este tratado de paz está tramitando por aí nos revela uma coisa apenas. Então, os judeus já anexaram Jerusalém ao seu território e já declararam que Jerusalém é a eterna capital de Israel. E também os palestinos, né, querem Jerusalém como a sua capital, porque eles creem que é a cidade de Maomé. E também o Papa, ele quer Jerusalém porque ele quer tornar de Jerusalém a capital do catolicismo romano e turística do mundo, né? Então nós queremos aqui também declarar que esta última semana de ano, 1 vezes 7 anos, começará com o aparecimento do príncipe vindouro, ou seja, o anticristo. O período, veja bem, amados, o período da última semana é a mesma mencionada no livro do Apocalipse. E o número dos dias indica que é a mesma conta, né? Ou seja, o mês continua sendo de 30 dias. Perceba, portanto, essa profecia revela que o anticristo quebra a aliança na metade da última semana, ou seja, na metade dos 7 anos. Então, quando começar a última semana, o acordo de paz assinado pelo anticristo, 3 anos e meio depois, o anticristo, ele então quebra o acordo, ele quebra a oferta de manjares, ou seja, ele impede que os sacrifícios mosaicos continuem operando. Então nós temos aí passados 42 meses e depois nós teremos os finais 1.260 dias.
Nós percebemos, portanto, em Apocalipse, no capítulo 12, a seguinte revelação. Capítulo 12, versículos 5 e 6 está escrito: Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Perceba que aqui está revelado os 1260 dias. Mas também nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5, a seguinte revelação: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Então perceba aqui aparecendo também os outros 3 anos e meio aqui na expressão de 42 meses. Então perceba, amados, o seguinte: 7 anos Deus volta a tratar com o seu povo, ou seja, 1260 dias de suposta paz e 42 meses de grande tribulação. Veja que o versículo diz que o tratado de paz será por 1 semana, ou seja, 7 anos. E veja que ninguém faz um tratado de paz para durar 7 dias, mesmo porque até para discutir os termos desse tratado demoraria muito mais do que isso, né? Então, na verdade, a palavra de Deus está nos revelando que essa última semana é de 7 anos. E nós queremos também aqui declarar que a finalização dos sacrifícios quebra a aliança e a destruição do anticristo. Porém, nós queremos deixar esse tópico, queremos deixar essa abordagem para a próxima ministração, onde tomaremos a partir desse ponto, que a finalização dos sacrifícios quebra a aliança e também promove a destruição do anticristo. Eu creio que o Senhor tem te dado entendimento sobre essa palavra. Nós oramos para que a palavra que você recebe, o próprio Espírito Santo possa descortinar e te trazer a sabedoria de Deus, trazer o entendimento naquilo que o Senhor está falando contigo, porque como nós falamos que Deus não trabalha com coincidências, e sim com providências. Então, se Deus separou a ti para ouvir essa ministração, porque é algo muito tremendo, muito valioso, Ele está formatando na sua alma, no seu espírito, para que assim você esteja preparado para a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Assim eu te abençoo a ti, abençoo a tua família, o teu trabalho, o teu ministério e tudo quanto Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar o seu like. Até a próxima e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.